Olha, um bom tempo eu fiquei pensando no que é que eu poderia falar para abrir um canal aqui no Instagram. No Instagram não, aqui no YouTube. Eu sou atrapalhada, coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas eu sou muito atrapalhada. A minha mente, ela funciona a mil coisas vivem passando aqui na minha mente enquanto eu falo. Então, às vezes eu posso estar pensando uma coisa e falar outra. E por que eu resolvi falar de mim? Porque a minha história, eu descobri que a minha história, ela vende. Eu descobri que a minha história, ela é só minha. Eu descobri que a minha história, ela é tão bonita para deixar ela simplesmente escondida. E porque também eu sei que minha história vai inspirar você e inspirar outras pessoas que passaram por coisas semelhantes ou até piores do que eu passei. Afinal, eu saí de casa com 18 anos para estudar e trabalhar e hoje eu vivo uma outra realidade. E antes de dar continuidade, eu preciso pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, que vai me ajudar bastante, porque eu pretendo ganhar muitos milhões, porque se o Whindersson Nunes começou do zero, eu também vou começar com a minha câmera não muito boa, acho que já deu para perceber, né? Então, se você me ajudar, eu posso comprar uma câmera até melhor até o final do ano, porque eu tenho certeza que a gente vai bater meta até lá, certo? E para você que não se interessou por essa história, que eu ainda nem comentei, nem comecei, se você pretende só chegar ao topo do mundo, entre aspas, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que erraram, esse vídeo é para pessoas que fracassaram, que foram humilhadas, mas que não desistiram, que foram determinadas, que tiveram fé e continuaram avançando, problema após problemas, dia após dias, tempestade após tempestade, sol após sol, e a vida foi seguindo. Eu preciso adiantar que antes de você conseguir realizar todos os seus sonhos, você vai passar por um bom bocado. E principalmente para você que está começando do zero, sem a ajuda de ninguém, como eu comecei. Do zero entre aspas, né? Porque eu pedi favor à ex-sogra da minha irmã, quando ela teve a primeira filha, que ficou hospedada na casa dela em Aracaju, porque era muito mais viável para ela, né, ter a bebê aqui. E eu me dispus a ser a ajudante da minha irmã, né, e fiquei de favor na casa da sogra dela por um mês. Um mês. Mas enquanto isso eu estava procurando trabalho e ajudava em tudo dentro de casa e também comprava a minha própria comida, tá? E o que acontece? É uma situação difícil? É uma situação difícil, mas que você sabe que se você for determinada, você vai passar por aquela situação e avançar ainda mais na vida. Mas de que forma? Bom, primeiro que quando você não tem nada, você não tem muita exigência, então você aceita tudo e qualquer coisa que lhe derem. E de bom agrado, e agradecendo, porque estenderam a mão. E eu sou muito grata a quem me estendeu a mão desde o início, né, para eu me manter aqui até hoje, mesmo que passando por umas coisas não muito agradáveis, né, que não vem ao caso aqui, que eu acho que se você já ficou de favor na casa de alguém, você sabe do que é que eu tô falando. Mas no final, arrumei um emprego e ainda paguei pela minha estadia, tá? Além de eu ter ajudado dentro da casa, ainda paguei a minha estadia. Então, o primeiro passo é você sempre ser agradecido por menos que as pessoas façam por você, você tem que ser agradecido, porque é a partir daquele pontapé inicial que a sua trajetória de vida vai começar. Então, ser grato até nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, é essencial para o seu crescimento pessoal. Segundo, honre o seu nome. Eu fiz questão de pagar. Sim, eu fiz questão de pagar, apesar de eu não ter absolutamente quase nada, né? Porque eu tinha arrumado um quarto para dividir com as meninas de lá do condomínio, até do próprio condomínio mesmo. E eu fiz questão de pagar justamente para honrar o meu nome e honrar, né, o que aquelas pessoas fizeram por mim. E eu paguei, mesmo não tendo dinheiro nenhum. Então, o segundo passo é você sempre honrar o seu nome. O seu nome é a coisa mais importante que você vai carregar na sua vida. O seu nome, a sua honra, o seu caráter e a sua ética e a sua educação e tantas outras qualidades que você tem, você vai adquirir e desenvolver ao longo da sua vida. Você tem que levar elas a ferro e fogo como um ouro. É como se fosse um ouro. A coisa mais primordial da sua vida é a sua honra. Então, jamais negocie ela. Terceiro, seja gentil, mas não boba. Porque as pessoas em cidades grandes, para quem não sabe, eu venho de uma cidade com 20 mil habitantes e hoje eu moro numa cidade com mais de 600 mil habitantes.
Para a maioria das pessoas de cidade grande, gentileza é visto como uma pessoa boba. Pessoa gentil é visto como uma pessoa boba. E a minha gentileza já me fez ir para lugares maravilhosos e lugares não tão maravilhosos assim, porque as pessoas interpretam a gentileza sempre de uma forma errada, quando o caráter delas é duvidoso. Então a gente precisa saber dosar a gentileza e ser uma pessoa ingênua e ser uma pessoa boba. Né? Em lugares grandes eu digo que você é rodeado de lobos, então você precisa saber entrar e sair, não ser gentil demais, porque essa qualidade nem todo mundo consegue decifrar. Quarto lugar, seja uma pessoa cautelosa, não gaste tudo que você ganha, porque como você está iniciando uma vida em uma outra cidade, sem absolutamente nada, né, só com um colchão inflável que seu irmão lhe deu, que foi o meu caso, você precisa ser uma investidora, você precisa ser uma controladora, uma administradora, você precisa controlar os seus gastos, porque isso é o que vai dar esse é o seu pontapé inicial para saber se você vai crescer ou se você vai declinar de vez na vida. Então, o que eu fiz? Anotei todos os meus gastos, todas as minhas necessidades, elas precisavam ser anotadas. Então, eu anotava tintim por tintim e eu tenho o caderno até hoje. Eu vou mostrar para vocês agora. E esse aqui era o meu caderno de anotações. Se você for olhar aqui, ó, 8 de maio de 2011. Eu tenho várias folhinhas aqui, todos os dias eu anotava tudo que eu consumia, tanto na rua quanto em casa. Só pra você ter noção, meu aluguel, no meu kitnet, no kitnet que eu passei 9 anos, era R$150 o aluguel, R$150. O que é R$150 hoje em dia, né, minha gente? Hoje não tá pagando nem minha água e nem minha luz, só pra você ter noção. Mas graças a Deus, Deus é fiel e Ele vai fazer você prosperar. Me fez prosperar, vai fazer você prosperar também. Então, não tenha vaidade, não tenha medo, não tenha vergonha de começar do zero, não tenha medo de colocar o seu pezinho no chão e dizer assim, eu vou começar daqui. Agora só tem um problema, e é uma dica que eu vou dar para você bônus. Evite falar muito sobre a sua vida quando você estiver começando. Fale agora, quando deu tudo certo. E esse é o nosso primeiro Diga Aí Vá pessoal da Dani Promo, começando tudo do começo. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você comente aqui embaixo o que é que você achou, o que é que você não achou. Comente qualquer coisa, se você já passou por alguma experiência dessa que eu acabei de falar. Tem muito mais coisas que eu vou postar mais pra frente. Mas pra isso, eu preciso, além de perder a timidez, coisa que as pessoas não sabem, eu sou tímida pra falar em rede social, pra postar sobre coisas de vida pessoal, mas eu senti um chamado, que Deus tem me chamado já há bastante tempo pra falar sobre essas coisas, principalmente de fé. E eu tava me escondendo um pouco, entendeu? Então, se esse vídeo chegar a pelo menos 500 mil visualizações, que eu acho pouco, 500 mil visualizações eu posto o segundo vídeo falando sobre outras cositas más. Claro, sempre dando muita dica para que você também possa evoluir na vida. Beijo!